Olá, seja muito bem-vindo a Fedor, seja muito bem-vindo a Fedora, e o roteiro dessa aula vai ser o seguinte: primeiro eu vou falar sobre Present Perfect e depois eu vou falar sobre o Present Continuous. Present Perfect Continuous, ou seja, é importante que você fique comigo até o final. Por quê? Porque de todos os tempos verbais, esse é o mais difícil, então é importante que você não pule nada. Mas antes de eu entrar no assunto, eu vou falar de considerações que você precisa guardar no coração para você poder entender até o final. E uma dessas coisas é a diferença entre tradução literal e interpretação. O que é tradução literal? Cada palavra em inglês tem um correspondente em português. Como assim, Sidney? Vamos ao exemplo. Nós temos ali, ó, you should sleep. Você deveria dormir. Como você pode ver, cada palavra em inglês tem um correspondente em português. You, você, should, deveria, sleep, dormir. Então, é bem simples de você fazer uma tradução desta maneira, bem igual ao português. Já a interpretação é eu encontrar um equivalente que dê o mesmo sentido tanto no português quanto no inglês. Então, eu vou te mostrar um pequeno diálogo. Quando alguém diz para você thank you, você pode retribuir dizendo you are welcome. Esse you are welcome, qual é o equivalente dele no português? É esse aí, ó, de nada. Enquanto para o americano é algo como você é bem-vindo, para um brasileiro vai ser o de nada, é o nosso equivalente. Então essa é a diferença entre tradução literal e interpretação, e ela vai ditar toda a nossa aula até o final, tá certo? E um outro ponto importante que você precisa gravar no teu coração é a diferença entre português escrito e português falado, porque é aqui que começa a morar o erro, o fato de você não poder entender este tempo verbal tão complexo da língua inglesa, que é o seguinte: qual é a diferença do português escrito? Ele é mais formal e usa com mais frequência a norma culta da língua. Então, por exemplo, você vai escrever uma redação, você vai fazer um concurso público, você vai escrever um relatório, então você vai usar mais a norma culta da língua. Já no português falado, ele é exatamente o contrário. Ele é mais informal, ele é mais usado no dia a dia, é mais dinâmico e aceita até alguns erros de gramática. Então, é o português que eu estou falando aqui com você, é aquele português que você fala com o seu cônjuge, com o familiar, com um amigo. Ou seja, com base nisso, agora nós vamos ver alguns exemplos no português dentro do Present Perfect. Primeiro eu vou falar no português escrito. Nós temos a frase, você tem visto. Isso aqui é português escrito dentro do Present Perfect. Você tem visto. O português falado, então, vai ser o seguinte: você já viu ou você acabou de ver. E é aqui que mora o fato das pessoas não poderem entender o Present Perfect. Por quê? Porque elas não percebem que quando elas falam você já viu, elas estão dizendo você tem visto. É a mesma coisa. Então, por exemplo, se eu estou falando você já estudou, eu estou dizendo você tem estudado. Você já fez, você tem feito. E assim sucessivamente. Logo, a definição do Present Perfect é o seguinte: é tudo aquilo que ocorreu em um passado recente. Tudo aquilo que ocorreu no passado recente. Ou seja, o presente está aqui. E o passado, o ato, ocorreu bem aqui, ó, bem aqui atrás. Bem no início. Então, por exemplo, vamos pegar o exemplo aqui para a gente poder elucidar essa questão. Imagine que você foi no cinema e lá você viu o filme do Godzilla, o Godzilla Minus One. Você viu, terminou de ver, saiu da sessão e você foi para a praça de alimentação comer alguma coisa porque bateu a fome. E aí, chega um amigo seu e te pergunta, você já viu o filme do Godzilla? E aí você pode dizer, sim, eu já vi, ou sim, eu tenho visto. Só que quando eu falo eu tenho visto, sou estranho, né? Não sou estranho. Então eu digo, eu acabei de ver, eu já vi, ou seja, algo que ocorreu no passado recente. Agora que você entender isso, nós vamos ao exemplo que tem essa estrutura, o exemplo no inglês. A estrutura do Present Perfect é essa, eu tenho um pronome ali, ó, you, a palavra have e qualquer verbo no particípio. Você agora não precisa gravar os verbos no particípio. Pega só os que eu estou te passando aqui e conforme você vai praticando, através da leitura, você vai conseguir pegar os outros verbos no particípio. Então nós temos ali, ó, you have seen. Então qual é o seu exercício? O que você vai fazer toda vez que você ver essa estrutura? Você vai colocar primeiro a tradução
português escrito e depois a tradução português falado. Porque o português escrito ele é mais fácil, ele é literal. Lembra que eu falei lá atrás? Ele é literal. Como? Dessa maneira, ó. Português escrito. Você tem visto. You have seen. Olha lá. Correspondente para cada palavra. E embaixo você vai colocar o português falado. Você já viu ou você acabou de ver. E aí você vai lembrar da explicação. Sidney falou que é a mesma coisa. O ponto é que eu preciso prestar atenção na maneira como estou dizendo o present perfect no português, tá? E fazendo a mesma coisa, ó. You have done. Você vai botar português escrito e depois português falado. Você vai colocar lá português escrito, você tem feito. Português falado, você já fez ou você acabou de fazer. Então, um é a tradução literal e o outro é interpretação, ou seja, eu achei um equivalente. Tá certo? Então, compreendemos até aqui e agora nós vamos fazer a pergunta, o que nos leva à capa dessa aula aqui, que é a seguinte: Have you seen this wizard? Para quem não conhece essa capa, né? Essa capa aqui é de um filme do Harry Potter, Prisioneiro de Azkaban, o terceiro filme da série. E esse personagem chamado Sirius Black, ele foge da prisão e aí o Ministério da Magia, né, começa a espalhar cartazes de procurado. E aí tem essa frase: You have seen this wizard? E aí você vai fazer aquele exercício de tradução, só que dessa vez é uma pergunta. Presta atenção, ó, tem uma pergunta ali, ó. Have you seen this wizard? E aí você vai colocar português escrito, português falado. Português escrito, que é o mais fácil. Você tem visto esse bruxo? E aí é uma pergunta. Você tem visto esse bruxo? E aí embaixo você vai dizer o português falado. Você já viu esse bruxo? Lembrando que no inglês, quando eu quero fazer uma pergunta usando o present perfect, eu inverto a posição do you have. Vai virar have you. E aí você pode responder tanto da maneira positiva quanto da maneira negativa. A maneira positiva, você vai responder da seguinte maneira: Yes, I have seen this wizard. Ou eu junto os dois, a palavra I have, e digo Yes, I've seen this wizard. E aí, na tradução, você já sabe. Português escrito, português falado. Caso seja da forma negativa, você simplesmente coloca a palavra not. Aonde que você vai colocar? Depois da palavra have. Então vai ficar No, I have not seen this wizard. Ou você junta as duas palavras have e not para formar haven't. E aí você diz No, I haven't seen this wizard. Ou embaixo você também pode dizer, você pode juntar com a palavra have, né? No, I've not seen this wizard. Lembrando o seguinte, que no português, no inglês falado, eles vão usar mais a segunda forma ali, ó. Yes, I've seen this wizard. Ou no, I've not seen this wizard. E na parte negativa, eu não tenho o equivalente do português falado, só do português escrito, que é o não, eu não tenho visto esse bruxo. Se for no português falado, vai ficar o equivalente a não, eu não vi. A gente não tem um present perfect negativo falado, tá? A gente não tem. Então vai ficar eu não tenho visto esse bruxo ou eu não vi. Simples assim, tá certo? E agora que a gente compreendeu todo o present perfect, agora nós vamos entrar para o present perfect continuous. Já que você viu tudo aqui até agora, o present perfect continuous vai ficar um pouco mais fácil. Lembrando o seguinte, que eu preciso fazer uma observação e uma definição com você. Na observação do present perfect continuous é a seguinte: não vai haver uma tradução literal. Essa frase, essa estrutura de frase que eu vou te mostrar agora, ela não tem no português. Só tem uma interpretação, ou seja, a gente vai achar um equivalente no português para fazer o mesmo sentido no inglês, tá certo? Então, essa vai ser a nossa observação. E a definição do present perfect é a seguinte: algo que ocorreu num passado recente e continua no presente. Enquanto que present perfect é algo que ocorreu no passado recente, aqui, ó, bem aqui, o present perfect continuous, como o próprio nome está dizendo, continuous, de continuidade, vai ser algo que ocorreu no passado recente e continua no presente. Vamos exemplificar isso em frases para você poder entender. Ó, nós temos essas 3 frases aqui, e somente pelo visual, e isso é muito importante de você fazer,
somente pelo visual, você vai perceber que tem uma estrutura que se repete, tá vendo? Nós temos o pronome have been e o verbo ele vai estar com ing. Todos os verbos da língua inglesa vão estar com ing quando você usar essa estrutura. E aí, qual que vai ser a tradução? Lembrando, não tem uma tradução literal, é só uma interpretação, é só um equivalente, que é o seguinte: português falado, você já vem assistindo. Enquanto, se eu falasse assim, you have watched, você tem assistido ou você já assistiu, no Present Perfect Continuous eu vou dizer você já vem assistindo, ou seja, algo que ocorreu no passado recente e tem uma continuidade. Pegando ali o exemplo de baixo, you have been sleeping, you have been sleeping. Português falado, você vai dizer você já vem dormindo, percebe? Ó? É a mesma estrutura, tanto no inglês, né, ele repete, e no português também repete com a equivalência. E, por último, nós temos ali, you have been working. O português falado, você vai dizer, você já vem trabalhando. Então, é bem tranquilo. O mais importante é que você grave a estrutura. Pronome, have been e verbo com ing. Pronome, have been, pronome com ing. Então, toda vez que você ver essa frase, você grifa e aí você vai lembrar dessa aula que eu te dei. E agora nós vamos fazer as perguntas. E a pergunta segue o mesmo padrão. Você tem you have been watching. Para a pergunta, você só inverte a posição das frases, né? E aí você vai perguntar, você já vem assistindo? E aí você responde, yes, I have been watching. Sim, eu já venho assistindo. Ou você junta ali, ou I have, e diz I've been watching, que é o mais comum na língua inglesa. E caso você queira falar da forma negativa, então você vai dizer no, I have not been watching ou I haven't been watching. Ou você junta e diz I've not been watching. Ou seja, no caso da parte negativa, eu não tenho uma tradução específica. Vai ficar igual no Present Perfect, que é não, eu não tenho assistido. Vai ficar algo assim, não tem uma tradução, tá certo? E finalizamos aqui tanto o Present Perfect quanto o Present Perfect Continuous. Mas tem um detalhe. Todos os exemplos que eu usei aqui, eu usei o you, que é você, e o eu, I, né? Como que seria com os outros pronomes? Se você ver I, you, we, they, você vai usar o have. Se você ver he, she, it, você vai usar o has. Então, por exemplo, você vai voltar essa aula, se você quiser, é claro, você vai voltar essa aula e refazer todos os exemplos usando, por exemplo, we have. Você vai usar todos os exemplos usando he has e assim sucessivamente para você poder massificar. E já que você está aprendendo sobre o passado recente que continua no presente, fica uma recomendação minha para você assistir a uma aula Como falar no passado simples em inglês. Então, espero que você tenha gostado dessa aula. Se inscreva no canal, deixe o seu like, porque isso vai ajudar a essa aula ser propagada dentro do YouTube para que mais pessoas assistam. E fica agora com o verbo no passado. Tchau, tchau.